Sabe aquela gordura abdominal que tanto te incomoda? Você faz vários abdominais no dia, mas a realidade é que parece que ela continua ali. Mesmo você treinando diariamente com uma certa disciplina, tendo uma alimentação equilibrada, você se olha no espelho e não se reconhece. A barriga, ela não diminui por absolutamente nada. Se essa é uma realidade para você, mulher que deseja eliminar gordura na região abdominal, você precisa compreender que não são abdominais que vão fazer com que você consiga chegar ao resultado que você deseja. E que, na realidade, a gordura que está depositada na sua região abdominal, ela é muito mais construída na sua cozinha com as estratégias que fazem com que você consiga equilibrar os seus hormônios do que diretamente na academia com vários abdominais. Por isso que hoje eu vou passar aqui um passo a passo de como você vai começar a executar para conseguir construir o abdômen dos seus sonhos. Sempre olhando para metabolismo, equilíbrio dos seus hormônios e o seu estilo de vida. Tudo isso em conjunto vai te permitir ter um ótimo resultado nessa região que tanto te incomoda. Se você deseja saber mais detalhes, basta ficar aqui até o final. O acúmulo de gordura na região abdominal é reflexo de desequilíbrios no seu organismo. Como o meu foco aqui é falar com mulheres, eu quero que você compreenda o seguinte: existem alguns hormônios que nós mulheres temos uma oscilação com mais facilidade. Então, por exemplo, ter ali um cortisol mais elevado vai gerar uma dificuldade de conseguir evoluir na perda de gordura. Muito além do cortisol alterado, o cortisol invertido, que eu já falei aqui no canal, é a gente também olhar para uma resistência à insulina, uma insulina que está mais elevada, às vezes está mais elevada também por causa desse cortisol que está alterado. Isso gera ali um processo inflamatório nesse organismo que estimula esse acúmulo de gordura na região abdominal. Um excesso de estrogênio, e aí vale levar em consideração novamente mulheres com excesso de estrogênio, graças talvez a um fígado que está sobrecarregado e não consegue fazer a metabolização desse estrogênio, ou então um intestino que não está funcionando da forma que deve funcionar para fazer essa eliminação do excesso de estrogênio, ou talvez uma progesterona que não esteja alta, na verdade no volume ideal dela, porque você não está conseguindo fazer uma boa ovulação, não está conseguindo ovular, então isso influencia diretamente nessa progesterona. Talvez essa dificuldade de ovular esteja relacionada a deficiências nutricionais, por exemplo, ou talvez o seu desequilíbrio ali dos hormônios de tireoide também influencie diretamente nesse acúmulo de gordura na região abdominal, pois mexe diretamente com o seu metabolismo mais lento, dificulta também esse processo de evolução na perda. Então você consegue perceber que existem muitos desequilíbrios hormonais que podem influenciar diretamente na perda de gordura da sua região abdominal. E é claro, conseguir compreender que existem muitos erros que a gente comete, nós mulheres cometemos, com aquela coisa de querer emagrecer mais rápido, que influencia diretamente também nesse desequilíbrio de hormônios, que vai influenciar diretamente, por exemplo, no desequilíbrio do cortisol. Então, um alto déficit calórico, com a ideia de que aquilo vai trazer um resultado mais rápido, pode ser um grande problema. Porque se eu faço um alto déficit calórico, a longo prazo, isso traz um desajuste do hormônio cortisol, um aumento desse hormônio cortisol. Se eu fecho um alto déficit calórico com jejum intermitente, com falta de qualidade no sono e excesso de treino, isso piora ainda mais. Por isso que nós precisamos ser inteligentes, trabalhar de acordo com o nosso organismo, com o funcionamento desse organismo, para que assim esse resultado aconteça. Então, muito além de déficit calórico, eu pontuei aqui cerca de 5 passos para você começar a colocar na rotina a partir de agora, para começar a organizar esses hormônios e estimular a perda de gordura na região abdominal, tá? Então, o primeiro ponto é considerar um déficit calórico que não seja tão alto assim. Então, chegar ali a uns 500 calorias de déficit já é o suficiente, tá? 500 a 400 no dia já é o suficiente para que você consiga construir um processo de emagrecimento eficiente e que respeite os seus hormônios. Levar em consideração também que o treino, ele não deve ser todos os dias muito pesado, principalmente quando o assunto é aeróbico, tá? Treino de força é muito importante,
mas vá intercalando o treino aeróbico, vai fazendo umas 2 vezes na semana um treino mais pesado, vai intercalando com os treinos que sejam mais leves, menos intenso, para que você consiga ir mantendo essa curva ali de cortisol mais normalizada. Outro ponto, evitar picos de insulina durante o período alimentar. Isso eu já falei aqui, torno a falar, porque se você mantém o seu volume de insulina muito alto, vários picos de insulina e glicose ao longo do dia após o consumo alimentar, você está dificultando também como consequência essa perda de gordura na região abdominal, pois a insulina é um hormônio anabólico, estimula o acúmulo de gordura nesta região principalmente. E como você deve fazer isso? Como que você consegue manter essa estabilidade de insulina desde o café da manhã até o jantar? Priorizando proteína, de forma simples e prática. Quer começar a ver resultado tanto para construção de massa muscular quanto para evolução na perda de gordura? 30 gramas de proteína ao acordar, 30 gramas de proteína no almoço, 30 gramas de proteína no jantar. O lanche da tarde, você pode colocar ali cerca de 11 a 15 gramas de proteína com o objetivo apenas de manter sua saciedade até o seu jantar. Faça isso que você vai conseguir ter uma boa percepção de resultado. Um outro ponto também é evitar beliscos durante o período alimentar. Por quê? Eu estou fracionando mais a minha alimentação, eu estou trazendo mais nutrientes para o meu organismo. Quando eu fraciono mais, quando eu tenho horários determinados para realizar aquela refeição, eu estou também conseguindo consertar o meu cortisol, inclusive graças a isso. Eu não preciso beliscar quando eu faço esse fracionamento alimentar. Quanto mais você belisca, mais você estimula glicose e insulina. Principalmente se esse belisco for uma fruta seca, for uma balinha que parece inofensiva, ou uma uvinha que parece inofensiva. Realmente é inofensiva. Mas aquilo ali estimula demais a sua glicose, estimula a sua insulina de maneira que não precisa naquele momento. Então esse autoestímulo de insulina também vai dificultar o seu processo de evolução na perda de gordura. Tente priorizar fracionamento, café da manhã 30 gramas de proteína, almoço 30 gramas de proteína, jantar 30 gramas de proteína, lanche da tarde de 11 a 15 gramas de proteína para manter saciedade e evitar que você fique beliscando até o horário do jantar. Bem, priorizar realizar o jantar mais cedo, até no máximo 7h30, seria assim algo sensacional para começar a organizar o seu cortisol também. Quando você faz esse jantar mais cedo, digamos que durante o período ali, né, do anoitecer, vai anoitecendo, o seu corpo ele vai também lentificando. O processo de digestão ele também é lentificado para começar a entrar naquele ritmo de sono, produção de melatonina, qualidade do sono. Então, durante ali o período da noite, realizar esse jantar até umas 7h30 no máximo, é o ideal para que eu consiga fazer a digestão e vá dormir bem. Quando eu tenho uma qualidade no sono, eu consigo regular também esse cortisol. Ao acordar, 20 minutinhos com a claridade, exposto à claridade solar, para estimular de forma benéfica esse cortisol também e ao longo do tempo ir equilibrando esse cortisol. Bem, mastigação também é algo fundamental. Então lembra lá que eu falei que se eu tenho um excesso de estrogênio no meu sangue, eu preciso melhorar o meu fígado. Para fazer a metabolização desse excesso de estrogênio, eu preciso melhorar esse intestino. Muitas das vezes, o desequilíbrio hormonal, ele não está associado em si a desequilíbrio no hormônio. Ele está muito mais associado e ligado a um fígado que não funciona bem para fazer a metabolização do hormônio e o intestino que não funciona bem para fazer uma eliminação boa desses hormônios. Então, nós precisamos olhar para a base, olhar para o fígado, olhar para o intestino. Então, tudo que eu vou digerir começa pelo meu processo de mastigação. Mastigar o suficiente até mudar a consistência, de consistência sólida para pastosa. E aí sim eu engulo para melhorar esse processo de digestão. E automaticamente facilitar ali a saída das fezes junto com o excesso de toxinas, tá? E bem, junto com isso, além de olhar para o intestino, além de olhar para o fígado, vamos aqui com foco no fígado. Eu gosto muito de um suplemento para utilizar para aumentar a glutationa, que é um composto antioxidante que o nosso corpo tem a capacidade de produzir, e também para reduzir sobrecarga hepática, que é um NAC. Então, consumir um NAC diariamente também vai ajudar esse fígado a reduzir a sobrecarga e facilitar o processo de metabolização.
Aumentar o volume de água é essencial também, 40 ml vezes o peso no dia de água suficiente para facilitar a eliminação do excesso de toxinas. Fez sentido para você esse passo a passo? E eu te garanto, de verdade, comece a colocar em prática, a partir de agora, todos esses passos, você vai ver o resultado acontecer facilmente. Muitas das vezes a gente tem aquela ideia, né, de que, nossa, eu preciso gerar um nível de esforço imenso para chegar a um resultado. Mas não, nós mulheres precisamos de estratégia, de cuidado, de nutrientes, de mudança de comportamento para chegar àquele resultado. Nem sempre é sobre muito esforço, e sim sobre fazer de forma correta para chegar no resultado que você deseja.